Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre os livros que eu li em agosto, que foram poucos, mas que foram muito bons. Começando pelo maioral desse mês e acho que até desse ano, não sei se ele é o meu livro favorito desse ano. Eu tô muito em dúvida entre ele e o meu Pé de Laranja Lima, que eu li em abril. Mas ele foi, assim, um livraço pra mim, que eu gostei muito e eu favoritei. E eu só consigo pensar sobre ele agora, que é A Guerra da Papoula, da R.F. Kuang, que é um livro que eu já queria ler há muito, muito, muito tempo. E eu tava um pouquinho sem coragem de ler ele por causa do tamaninho dele, né? Ele tem mais de 500 páginas, se eu não me engano. Isso, ele tem um pouquinho mais de 500 páginas, ele já é um calhamaço. Mas esse livro, ele é muito, muito, muito fluido. Assim, já faz algum tempo que eu comecei a ler ele, sabe? Eu comecei a ler ele acho que já faz uns 2 meses, mais ou menos. Mas assim, eu não tava conseguindo ler muito por conta da minha rotina mesmo. Não era coisa com livro, sabe? Tinha dia que eu tava muito cansada e aí não conseguia ler muito. Mas é um livro, assim, muito saboroso de ler. Ele é muito, muito fluido. E sobre o que ele vai falar? Esse livro ele vai ter como protagonista a Rin. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, mas eu vou pronunciar assim porque eu acho que fica melhor. Então, a Rin é uma menina, uma adolescente ali de acho que uns 14 anos, quando ela começa o livro, acho que uns 14, 15 anos, que ela é uma órfã de guerra, ela não tem os pais e ela foi adotada por um casal que não trata ela muito bem e explora bastante ela. E aí, em certo momento, eles conseguem meio que uma oportunidade de ganhar dinheiro casando ela com um velho rico lá. E tudo tá se encaminhando para isso. Só que a Rin, obviamente, não quer se casar com esse velho rico. E ela também quer muito sair dali, da onde ela vive, porque realmente ela vive numa situação bem ruim. E aí, então, ela tem a ideia de entrar numa academia militar. Ela, na verdade, vai estudar para fazer uma prova para ver se ela passa. Que, assim, é uma prova muito, muito, muito difícil. Quase ninguém, assim, pobre entra na academia. Talvez ela seja até a única aqui que entrou, porque é muito elitizada, sabe? É uma daquelas coisas que falam que é pra todo mundo tem oportunidade, que é só estudar e você entra, mas não é bem assim. O material para estudar é caro, tem que pagar professor, que é caro. Assim, são essas coisas assim bem elitizadas mesmo. Mas ela tá muito persistente nisso, porque ela não tem muito o que fazer, assim. Ela não tem pra onde ir se ela não ficar com esse casal, e eles com certeza iriam casar ela com esse velho, ela não quer se casar com ele. Então ela pensa em mil e um caminhos que ela pode se livrar desse casamento e seguir com a vida dela, mas nada dá certo, só realmente ela tentar se esforçar para entrar nessa academia. E a Rin, ela é uma menina muito esperta, ela tem, assim, muitas artimanhas, sabe? Ela não é uma menininha boba. Então ela começa a se aproveitar das oportunidades que estão surgindo para ela conseguir o foco dela, que é entrar na academia. Então ela começa a ter aulas, ela se dedica muito, muito, muito mesmo, porque é muito difícil para ela, porque ela tem que trabalhar numa mercearia ali que a família tem e quase não sobra tempo para ela, enfim. Ela é bem explorada ali mesmo, mas ela estuda muito, 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 muito e ela consegue passar em primeiro lugar na academia assim mais prestigiada que ela poderia entrar, porque ela na verdade teria que entrar nessa academia porque ela é a única que seja gratuita, parece. É a única que não precisa pagar nada, porque além de você fazer a prova nas outras academias, ela teria que pagar para entrar e ela não tinha dinheiro. Então ela estudou para entrar nessa academia e ela passa em primeiríssimo lugar. Então ela vai lá, né, entrar na academia e aí a vida dela muda completamente. Ela começa a estudar, conhece novas pessoas, né, vai para outra cidade e assim, nada é perfeito, né? Então assim, lá também é muito, muito rígido e ela sofre muito preconceito lá por conta da pele dela ser mais escura. E ela sofre preconceito também por ser pobre, por ser de uma região, né, que não tem estudo, não tem nada, e por ser órfã, por tudo isso. E aí lá nessa academia, então, ela vai conhecer pessoas
Algumas que vão gostar dela, outras nem tanto. E vai ter uns personagens, assim, muito, muito bons lá nessa academia. O professor dela mesmo é um personagem, assim, muito, muito legal. E eu adorei ele. Mas aí, como o próprio nome do livro diz, o livro fala da Guerra da Papoula. No começo ali é bem introdutório mesmo, é mais pra gente saber das outras guerras que já tiveram, a gente entender um pouquinho ali da história e acompanhar a trajetória da Rin também, como ela vai se tornar uma soldada de guerra, né? E aí então acaba estourando a Terceira Guerra da Papoula. Muita coisa começa a acontecer, assim, aí que começa realmente o foco do livro. E eu já tinha ouvido falar muito sobre esse livro ser pesado. Inclusive, ele tem muita, muita, muita alerta de gatilho, que eu achei bem interessante, porque eu acho que todo livro devia ter mesmo, quando se trata de gatilhos, enfim. Eu vou ler pra vocês os poucos gatilhos que esse livro tem. Alerta de gatilho. Este livro contém cenas de violência, tortura, estupro, abuso sexual envolvendo menores e consumo de drogas ilícitas. Então, assim, muitos gatilhos, porque realmente o livro é uma pedrada, assim, sabe? No começo você fica até assim, acho que não é tudo isso, não. Mas depois, lá do meio pro finalzinho, você vai vendo que o negócio é complicado mesmo. Principalmente o capítulo 21, gente. Se vocês já ouviram falar da Guerra da Papoula, vocês provavelmente já ouviram falar sobre o capítulo 21, que é o capítulo mais pesado desse livro. E o mais interessante desse livro que eu achei é porque ele foi inspirado na Segunda Guerra Sino-Japonesa. Que isso eu já tinha visto antes de ler o livro, mas eu não conhecia muito sobre essa guerra sino-japonesa. Então, como eu sou muito curiosa e eu gosto muito de livros com esse tema de guerra, eu fui dar uma pesquisada depois na Segunda Guerra Sino-Japonesa. E assim, foi uma barbaridade, assim, de uma forma que esse livro ele representa muito bem as coisas que aconteceram. Só que é estranho a gente pensar nisso, porque assim, a Segunda Guerra Sino-Japonesa aconteceu mais ou menos na mesma época que estourou a Segunda Guerra Mundial. E eu nunca tinha ouvido falar dela. Nunca. Se eu ouvi falar na escola, alguma coisa assim, eu não me lembro. Porque a gente não fica muito sabendo dessas coisas. Parece que não dão muita importância para essas coisas, assim, orientais, né? A gente fica mais sabendo, assim, das coisas que acontecem aqui no Ocidente. Mas foi uma coisa, assim, terrível. A Segunda Guerra Mundial já foi, assim, monstruosa, né? Aconteceram muitas coisas ali, assim, que eram desumanas mesmo, a gente sabe das coisas que aconteceram. E a Segunda Guerra Sino-Japonesa é mais ou menos isso também. Eu acho que a barbaridade se iguala muito ou até supera. Porque são coisas, assim, terríveis que aconteceram. A Guerra Sino-Japonesa, para quem não sabe, foi a guerra entre a China e o Japão. Provavelmente envolveram mais alguns países ali perto também. Eu não sei explicar muito bem, né? Porque, enfim, eu não estudei muito, eu só dei meio que uma olhada ali. E assim, o Japão foi muito, muito, muito cruel com a China. É lógico que numa guerra as coisas são feias mesmo, nada é bonito, mas assim, foi uma barbaridade assim de um tamanho que assim, inimaginável, sabe? Então eu achei muito interessante, achei o livro muito bom. E lembrando também que é um livro de fantasia, então vai ter esses elementos históricos, mas com fantasia. E ele é perfeito, gente. Ai, eu não sei nem mais o que falar. Eu só quero panfletar esse livro pro resto da minha vida. Porque ele é muito, muito bom. E eu já quero ler o segundo e depois quero ler o terceiro. Ele é uma trilogia, tá? Pra quem não sabe. E eu espero que sejam tão bons quanto esse daqui foi. E só leiam, tá? Se antes eu já tinha vontade de ler. Se antes eu já tinha vontade de ler sobre histórias orientais, enfim, agora mais ainda. Aí depois eu tive uma ideia de gravar um vlog, ler alguns livros curtinhos, sabe? Eu ia ler alguns livros e gravar tipo um vlog lendo vários livros curtinhos num dia. Mas acabou que não ficou bom a gravação e aí eu acabei desistindo de postar e, enfim, de levar mesmo adiante o vlog. Mas então eu li mais uns 3 livros curtinhos, assim, bem curtinhos, que eu li todos em um dia só,
que um deles foi o livro de quadribol do Harry Potter, que é um livro que vai falar sobre o esporte lá que eles praticam, né? E aqui vai falar praticamente sobre tudo do quadribol. Assim, desde que ele foi inventado, como surgiu o quadribol, também vai falar sobre os times de quadribol, vai falar sobre a bola, sobre as vassouras, como as coisas foram acontecendo. E é muito legal, é muito interessante mesmo. Porque parece que realmente é um esporte de verdade, sabe? Sabe quando a gente começa a ler, tipo, não sei se vocês já leram a história de algum esporte. Geralmente na escola a gente pesquisa, né, sobre essas coisas. Tipo, o futebol, como surgiu o futebol. Mas aqui é mais ou menos isso, e aí parece que é real, sabe? Fica parecendo que realmente existe esse quadribol de tantos detalhes que são dados e é bem legalzinho, eu gostei bastante. Depois eu li um livro também que me surpreendeu, de uma forma positiva, eu achei bem legalzinho, que é O Coveiro. Esse brilho do livro eu acho que vai atrapalhar um pouco e não vai dar pra vocês verem direito. Mas é um livro dessa série aqui, ó. Eu acho que é tipo uma série, uma saga, Hora do Espanto, que é um livro infanto-juvenil. Ele é bem infantilzinho mesmo, que são tipo uns livrinhos assim de terror, sabe? Mas ele tem uma leveza tão gostosa assim, tipo, eu acho que é um livro perfeito para quem tá começando a ler, para crianças que estão começando a ler, né, no caso, sei lá, de uns 9 10 anos. Eu acho que é uma saga assim que eu leria. Eu leria muito fácil se eu fosse criança, assim. E na verdade, até agora adulta, eu já gostei bastante. É realmente voltado para o público infantil. E desses livros curtinhos, eu também li uma HQ, que é uma HQ nacional, que é Joy Comet, do João Ed. E eu achei bem legal, assim, parece que é meio que uma série também. E ele vai ter uma coisa assim meio futurista. Aqui, no caso, vai falar sobre um futuro onde a Terra não existe mais, porque os humanos simplesmente estragaram a Terra, como a gente sempre vem fazendo, né? A raça humana danificou a Terra de uma forma que era inabitável, que não tinha como mais viver. E aí morreram, assim, milhões de pessoas. E o pouco que sobreviveu começou a ir para outros planetas, que eles descobriram como poderia ir para outros planetas, alguns que existiam vida, uma coisa assim. E aí as pessoas que sobreviveram foram morar em outro lugar e ficaram meio que espalhadas ali. Aí aqui no caso vai falar sobre um planeta que eu não me lembro o nome. Acho que é Elysium, uma coisa assim o nome, pelo que eu dei uma olhada aqui agora. É meio que um planeta ali, eu não sei se é bem um planeta, tá, gente? Faz um tempinho que eu li, eu não lembro muito dos detalhes. Mas que se chama Elysium. E aqui tem uns robozinhos que foram criados porque teve uma revolta lá de algumas pessoas. Porque assim, lembra muito Jogos Vorazes, sabe? Que tem sempre um governo explorador que explora as pessoas, mesmo não sendo mais na Terra, né? Essas pessoas conseguiram sobreviver e explorar as pessoas em outro lugar. E aí teve uma revolta lá que as pessoas estavam meio revoltadas lá, que com não sei como que tava acontecendo lá com o governo, que eu já não me lembro mais. Mas eu sei que foram criados alguns robozinhos pra defender, no caso, tipo, como se fossem soldados, entendeu? E uma dessas é a Joy, que é a protagonista aqui do livro. Só que esses robôs, eles não são isentos de humanidade, sabe? Eles têm sentimentos, eles pensam por conta própria. Então, a Joy mesmo, ela é uma querida, assim, ela quer muito assim fazer o certo, ela quer defender, ela quer cuidar das coisas, da onde eles vivem, das pessoas. E ela também tem um passado ali durante essa revolta que ela é meio traumatizada por conta disso. Aí então aqui eles acabam descobrindo que o governo lá, o pessoal que manda, tá meio que matando o outro planeta que eles foram. Tipo, já não bastava ter matado a Terra, eles estão querendo destruir lá também. Então, sempre pensando em ganância, pensando em dinheiro, nessas coisas, sabe? E querem meio que
explorar mais ainda as pessoas que estão, assim, só pensando em construir armas, em tomar o poder e não sei o que. E a Joy e mais alguns personagens aqui que ela conhece e vai conhecendo, na verdade, eles querem defender, né? Na verdade, como são eles que descobrem, eles já meio que entram em um confronto direto ali. E assim, é uma história bem brevezinha mesmo, sabe? Eu acho que deve ser uma série um pouquinho longa, porque deu pra entender que esse primeiro volume é bem introdutório mesmo, assim, bem introdução na introdução. Mas eu achei muito legalzinho, eu achei divertido e eu gostei muito de ter lido uma HQ nacional. Acho que eu ainda não tinha lido. Aí, por último, eu li o livro que vocês escolheram na aba comunidade, que foi Pachinko, mais um calhamaço pra eu ler, mas que eu também gostei muito, gostei demais. Fiquei muito feliz que vocês escolheram esse, porque realmente era um livro que eu já queria muito ler. Na verdade, acho que todos os livros que eu coloquei lá, eu quero muito ler eles, mas esse daqui era um dos meus favoritos, assim, pra ler agora. E também é mais um livro sobre cultura asiática, sobre culturas orientais, só que dessa vez vai falar muito sobre a Coreia e sobre o Japão também. Aqui vai ser meio que um livro geracional, assim, eu não sei como é que fala, mas ele vai contar a história de gerações de famílias, sabe? Vai começar a contar desde a Coreia, desde que essa geração vivia na Coreia até se mudar para o Japão e passando de geração por geração. E vai falar muito sobre preconceito, muito sobre como o Japão, mais uma vez, sendo cuzão, o Japão, os japoneses, na verdade, eles eram muito cruéis com os coreanos, porque o Japão meio que tomou conta ali da Coreia por um bom tempo. E eles foram simplesmente tomando tudo dos coreanos, eles foram colocando impostos e mais impostos, e as pessoas que já eram pobres ficaram assim miseráveis, e as pessoas que eram ricas tiveram que começar a vender também e ficaram pobres. Assim, aqui a gente vê que dinheiro não contava tanto, sabe, para os coreanos, porque mesmo a pessoa mais rica era tratada como um lixo pelos japoneses. Eles não tinham oportunidade nenhuma. Já estava muito difícil lá na Coreia, mas muitos deles acabavam indo para o Japão para tentar sobreviver, né, tentar ter uma condição melhor. Mas eles eram muito maltratados, eles não tinham oportunidade de emprego direito, eles não tinham oportunidade de educação, direito, moradia, eles eram obrigados a ser colocados nos lugares mais pobres e mais carentes que tinham. Mais ou menos como funciona pra gente aqui a favela, assim, sabe? Que o pessoal foi sendo empurrado pra favela e foi sendo marginalizado. É mais ou menos isso que acontece aqui. É claro que a gente sabe que o pessoal que mora na favela é um pessoal honesto e tudo mais, mas assim, a gente sabe que existe muito preconceito com eles e não tem como negar isso, a gente sabe o quanto eles são marginalizados e aqui é mais ou menos a mesma coisa que ia acontecendo, entendeu? Então, assim, é um livro bem sensível, eu achei uma escrita assim muito bonita, eu gostei muito da escrita desse livro. A forma como vai conduzindo a história eu achei muito legal, muito interessante. É um livro que me prendeu bastante. E assim, você fica bem sensibilizado mesmo com as situações que iam acontecendo, sabe? Umas coisas assim que a gente não quer aceitar, sabe? Que é revoltante, na verdade, mas que, assim, faz parte da história e é muito importante que a gente saiba. Mais uma coisa que eu não sabia sobre a Coreia, sobre o Japão, assim, na verdade eu sei pouco do pouco mesmo, eu não sei muita coisa, não conheço muita coisa histórica, assim, apesar de gostar muito. Mas eu acho muito interessante a gente ter essa curiosidade de ver, sabe, de sair da bolha, porque esse livro com certeza tira a gente da nossa bolha. Eu acredito que seja um livro, assim, muito importante na Coreia e ainda mais pelo quanto ele alcançou outros países, né, pelo quanto ele chegou. Ele foi publicado, acho que para mais de 30 países, então, assim, é muito importante, é um livro muito importante mesmo e vale muito, 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 muito a pena. Também é um dos melhores livros que eu li esse ano.
Bom, então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, não esquece de deixar um like, deixa um comentário, fala pra mim o que vocês leram em agosto, o que vocês vão ler em setembro, se vocês já leram algum desses livros que eu mostrei aqui. Se quiser também deixar uma sugestão para um próximo vídeo, porque eu ando com um bloqueio criativo assim bem grande. E lembrando que todos os livros vão estar aqui na descrição do canal, se vocês quiserem comprar, comprem por favorzinho usando o meu link, que vocês vão me ajudar com uma pequena comissão e não vai mudar nada no valor da sua compra. Sério, gente, eu tô precisando de pelo menos mais uma comprazinha assim no meu link, só pra eu não perder ele. Se vocês puderem me ajudar comprando qualquer coisa, eu agradeço muito. Então, um beijo e até o próximo vídeo.